Há 2 anos eu venho cunhando esse termo de indie hacker e eu construí toda a fundação da comunidade de microsas a partir de 3 habilidades que eu considero essenciais para qualquer pessoa que queira aprender a construir um ecossistema, que queira aprender a construir uma fundação sólida de qualquer tipo de negócio. E essas 3 habilidades elas foram basicamente como aprender a construir uma newsletter, porque toda a minha fundação de YouTube, de LinkedIn, de todas as minhas redes sociais parte de uma newsletter, como construir uma comunidade, eu acho que essa é a habilidade, né, uma das habilidades, se não a mais, uma das mais importantes na minha visão desse momento atual do mercado. E a terceira é como montar uma estrutura de fornecedores, porque, cara, é impossível você fazer tudo sozinho. Até nem faz sentido você fazer tudo sozinho. E a grande maioria das pessoas não sabe montar uma estrutura chamada de CSC, que é um Centro de Serviço Compartilhado. Uma vez eu li uma frase que me marcou muito. Alone we can do so little. Together we can do so much. Sozinho nós podemos fazer tão pouco, juntos nós podemos fazer tanto. A Helen Keller, que foi a autora dessa frase, ela me marcou muito com ela, porque isso simboliza para mim o que é uma comunidade. Uma comunidade, ela é sobre construção de relacionamento, é sobre empoderamento, é sobre você ser a pessoa mais burra da sala, de certa forma. Mas uma comunidade é quando você cria um ambiente onde pessoas que têm os mesmos interesses, sonhos, habilidades, desejos, não importa o que elas têm em comum, mas são pessoas que têm algo em comum, que estão no mesmo grupo para dividir e compartilhar experiências. E o que importa para essas pessoas não só são essas experiências absorvidas, mas também essas conexões e essas oportunidades que surgem dentro de comunidades. E a real é que a comunidade ela é uma coisa incrível, porque se você constrói um ambiente seguro e pró-negócios, você permite que surjam projetos inimagináveis da sua comunidade. E isso, cara, gera um valor gigantesco para você e para todo mundo envolvido no processo. O desafio de construir uma comunidade, ela não tá na ferramenta. A comunidade, ela pode funcionar em qualquer lugar, mas detalhe, um grupo de WhatsApp não é uma comunidade. Se você joga um grupo de WhatsApp só para colocar 1000 pessoas lá e deixar essas pessoas falando livremente sobre qualquer tópico, você é só mais um grupo do WhatsApp. Uma comunidade, ela tem regras, ela tem rituais, ela tem políticas que elas devem ser seguidas para o bem de todos os membros e para que as gerações de negócios ocorram de uma forma mais segura. Uma vez eu vi uma palestra do Brian Chesky, do CEO do Airbnb, na época que eles estavam começando a escalar a estrutura deles. E perguntaram para ele o seguinte: Brian, como que você se sente em saber que você tem pessoas estranhas entrando em casas estranhas em todos os países do mundo e como você vê que a tecnologia pode mitigar esse risco? Cara, que pergunta difícil. E a resposta do Brian foi muito boa. Imagine uma cidade com 120 mil habitantes que não existem regras ou regulações. Você sai na rua de noite em uma cidade sem regras, com pessoas do mundo inteiro falando diferentes línguas e usando diferentes moedas para comprar e vender as coisas. E, cara, o que isso tem a ver com uma comunidade? Se não existirem regras e cultura, nós criamos uma cidade sem leis também. Uma comunidade, ela opera da mesma forma, mas a diferença nessa frase é que no lugar de cidade é a tecnologia. E a tecnologia, ela é só esse ambiente que permite as múltiplas pessoas de diferentes nacionalidades e moedas se conectarem. Mas o que faz essas conexões prevalecerem e dar tudo certo são essas regras e esses playbooks que você constrói da sua comunidade. Então vamos ao primeiro ponto: escolhendo uma plataforma. A dica que eu dou para vocês sobre o que eu aprendi construindo comunidades é o seguinte: uma vez que você constrói uma comunidade, se você fica mudando de plataforma toda hora, você fica deixando rebarba. Então, quando eu saí do meu grupo do Telegram com 3.000 pessoas, eu consegui mover umas 2.000 e pouquinho para o Circle. E, sinceramente, eu nem sei quantos das 3.000 realmente saíram do Telegram, foram pro Circle e vice-versa. Até hoje o pessoal usa o Telegram e até hoje eu não consigo fechar o grupo, porque sempre que eu tento fechar, o pessoal se revolta falando pra eu deixar aberto. Mas a moral da história, galera, é que não importa qual é a ferramenta que você vai começar, contanto que você saiba que é muito ruim você ficar mudando de ferramenta. E o ideal é você sempre começar com algo que você não tenha custos e que seja muito simples de operar com baixa barreira de entrada. Então a dica que eu dou para você decidir qual a melhor ferramenta para você construir sua comunidade é você conhecer
conhecer quais são as comunidades ou plataformas que os membros futuros da sua comunidade estão habituados a usar. No caso, eu vejo muitos empreendedores começando pelo WhatsApp, porque todo mundo no Brasil já usa o WhatsApp e é natural a gente ter o WhatsApp já nos nossos aplicativos já rodando. Mas o WhatsApp, eles têm uma dificuldade de escala. Então, se você imagina que a sua comunidade, em um determinado ponto, ela vai começar a escalar bastante, eu não começaria pelo WhatsApp. Mas, como o WhatsApp ele é muito simples e fácil de começar, eu diria que para 90% dos casos é um ótimo ponto de partida. E no momento que você vê que você está crescendo sua comunidade, nada impede de você migrar para uma estrutura assíncrona, talvez como um Circle no futuro. Porque o mais importante é você saber que a sua comunidade ela tá tendo aquele valor gerado e que as pessoas estão se conectando e você conseguiu minimamente construir esse playbook de regras nesse primeiro momento e aí depois você pensa na sua cidade, na sua plataforma. Então, no primeiro momento eu começaria muito pequeno, simples, o WhatsApp funciona bem, mas sabendo que você vai ter que eventualmente migrar para alguma plataforma que suporte o crescimento da sua comunidade. Mas um ponto importante, tá, galera? Independente da ferramenta que você escolher, eu gosto muito daquela premissa que você deve ganhar dinheiro antes de gastar dinheiro. Então, eu já falei isso, mas reforço, o Circle ele tem um custo caro e é em dólar, né? Pelo menos até na data do vídeo de hoje. Então, antes de você gastar dinheiro com o Circle, tenha certeza que a comunidade que você está construindo faz sentido esse investimento e que as pessoas de fato vão engajar e que elas vão usar a sua estrutura, senão você vai estar gastando dinheiro errado. A segunda coisa é o discovery dos membros da sua comunidade. Eu fiz em torno de 50 a 100 entrevistas de pessoas da minha comunidade. Eu investi umas boas horas conhecendo cada um de vocês, seus anseios, seus medos, seus objetivos. Não só isso, como eu também fiz um formulário aqui para as pessoas responderem toda vez que elas entram na minha comunidade. Então, eu não só tenho essa informação qualitativa de quem são vocês e desse discovery, como eu também tenho essa informação quantitativa de quase 6 mil e poucos inputs de dados que me permite ter uma visão muito clara de quem é quem, de quem está acontecendo, e eu consigo hoje saber em cada vírgula quem são as pessoas que estão na minha comunidade. Uma comunidade funciona muito bem quando os membros eles têm um fluxo e um ritual a se seguir. Por exemplo, eu tenho duas comunidades. Eu tenho uma aberta no Circle e uma paga no WhatsApp, que é um grupo de network. Toda pessoa que entra nas minhas duas comunidades, elas têm uma jornada que elas têm que percorrer para elas acessarem aquele grupo, seja preencher algum dado, seja se apresentar para os outros, seja enviar alguma informação, mas eu crio rituais para essas pessoas. E a partir do momento que elas entram no meu mundo, na minha comunidade, eu pessoalmente dou boas-vindas para todas as pessoas da minha comunidade, mesmo que já tenha passado dos 500 membros no meu grupo do WhatsApp e dos quase 6 mil membros no Circle. Mas a moral da história é que eu respondo todo mundo, todos os posts, dou boas-vindas para todo mundo, eu marco presença lá e eu lidero pelo exemplo. Eu crio rituais, eu crio fluxos e isso é essencial na construção de uma comunidade. Se você só joga um grupo e taca as pessoas lá dentro, não é uma comunidade. É um grupo. O terceiro ponto sobre os membros de uma comunidade é sobre o aha moment que você leva as pessoas para sua comunidade. Na minha comunidade, quando eu tenho um membro que ele entra aqui e segue a jornada, que nem eu falei para vocês, tem um comece aqui, tem uma jornada, tem tudo certinho. O primeiro aha moment dos meus membros é quando eles entram, se apresentam e as pessoas interagem com eles. Olha que bacana. Uma pessoa interagiu com ele, 2 pessoas interagiram, 3 pessoas, 4 pessoas. Cara, quando a pessoa ela entra num ambiente novo e ela fica, putz, será que isso é pra mim? Será que eu tô fazendo certo? Não tô? E de repente, uma enxurrada de pessoas chega e fala, pô, bem-vindo, bem-vinda, nossa, que legal o seu projeto e tal. Cara, isso quebra qualquer tipo de objeção e desconfiança que os membros têm e eles se sentem abraçados, acolhidos dentro da comunidade. O aha moment ele tem esse propósito, seja para um SaaS, seja para uma comunidade, para qualquer lugar. Você tem que criar um fluxo que você consiga gerar esse valor imediatamente quando uma pessoa entra dentro do seu software, dentro da sua comunidade. Então, a comunidade de MicroSaaS tem vários aha moments. Qual é o seu aha moment? Muito importante você pensar isso para o ritual da sua comunidade também. Terceiro ponto, agora, vamos falar sobre cultura. A cultura, ela é o principal pilar do sucesso de uma comunidade. A cultura
da minha comunidade privada de networking, ela é um sucesso não por causa da figura do Bruno ou por causa do meu trabalho. Ela é um sucesso porque eu criei uma cultura a qual, se eu sair de férias um mês, o meu grupo vai estar operando. Eu criei uma cultura dentro da minha comunidade privada que as pessoas se ajudam e elas eliminam julgamentos e elas eliminam de ficar dando informações ruins ou pitacos negativos, e eu criei um grupo colaborativo onde você traz o seu problema de peito aberto e você tem 500 pessoas que simpatizam com você e de peito aberto também tentam te ajudar e gerar valor. E cara, essa cultura, ela não nasce da noite pro dia, ela nasce de pequenos exemplos, ela nasce de uma liderança, de um movimento que você constrói. Então a cultura, ela é muito importante. Galera, uma rápida pausa aqui no vídeo para eu mostrar para vocês essa ferramenta incrível aqui, que é o patrocinador do vídeo de hoje, que é o Crispy. E o Crispy, ele é uma ferramenta omnichannel que você pode usar ela para múltiplas funções. Aqui dentro da minha estrutura, eu uso ela como suporte para todos os meus produtos. Como vocês podem ver, eu estou usando ele para o MGM, estou usando ele para minha comunidade privada, estou usando ele para o meu e-book, estou usando ele em todos os meus negócios. E o mais legal é que você ainda consegue clicar aqui e ver o que exatamente a pessoa está fazendo dentro do seu site. Além disso, eu também estou usando o MGM para fazer campanhas de e-mail. Além disso, eu tenho diversas extensões aqui dentro que eu consigo plugar todas as minhas redes sociais, como o Telegram, como o Slack. Eu consigo plugar meu WhatsApp, eu consigo plugar meu Instagram. Então isso facilita toda a minha gestão aqui em todos os meus canais num único lugar. Outra coisa bacana é que eu consigo montar uma wiki, né, para todas as minhas ferramentas aqui. Então aqui, por exemplo, eu montei aqui brevemente para mostrar para vocês como funcionaria usar essa wiki, por exemplo, para o MGM, para a comunidade privada, para o meu blog e assim por diante, né? Óbvio que eu ainda preciso investir um tempo aqui em melhorar isso, mas é legal vocês verem as possibilidades que dá para fazer. E voltando ao marketplace aqui, eu acho que tem muitas coisas legais aqui, como por exemplo, vocês podem criar triggers, e esses triggers aqui você consegue pôr no seu site e isso ativa toda vez que eu entro aqui no site. Então, abrindo a minha comunidade privada aqui, por exemplo, vocês podem ver que eu tenho aqui o Crispy aqui embaixo e ele vai aparecer esse gatilhozinho aqui mostrando a minha ferramenta. Beleza? Então, galera, se você ainda não conhece o Crispy e está buscando uma ferramenta que ela funciona como múltiplas funções para você centralizar tudo no único lugar, o Crispy é uma excelente oportunidade. Eu separei 5 pilares que eu considero essenciais quando a gente trata aqui de cultura. O primeiro pilar, lendo aqui na minha colinha, é sobre o engajamento, que os membros eles se sentem muito mais conectados e motivados a participar ativamente. Então, quando você fomenta o engajamento, ele se torna a chave de sucesso de qualquer comunidade ou qualquer negócio no final do dia, né? Porque isso aumenta a sua retenção. Segundo é que você cria um senso de pertencimento e as pessoas sentem que elas participam de algo maior, né? E gera uma troca de experiências e uma ajuda mútua. E cara, isso é muito legal de ver na prática acontecendo. Terceiro é que você facilita a colaboração, você cria normas claras que incentivam essa ajuda mútua e você incentiva essa troca de conhecimento e experiências, criando esse sentimento de crescimento colaborativo. Olha que palavra bonita de se falar, crescimento coletivo. Quando você estrutura essa cultura, você também atrai novos membros, porque o boca a boca da sua comunidade começa a criar muita força. E uma comunidade com uma cultura atraente, ela atrai pessoas com os mesmos interesses e com os mesmos valores. E o boca a boca se torna uma arma de crescimento e de growth da sua comunidade. E por fim, você também garante a sustentabilidade, porque valores compartilhados ajudam a comunidade a se adaptar e prosperar no longo prazo. O jogo é sempre no longo prazo. Então, o que a gente conclui com isso aqui é que a cultura é você. E eu volto de novo àquele exemplo. Todas as pessoas, das 500 membros que entraram na minha comunidade privada no WhatsApp, eu pessoalmente mandei uma mensagem de boas-vindas no grupo, mandei uma mensagem de boas-vindas no privado e eu acolhi todos os novos assinantes da minha comunidade para passar uma mensagem para eles de que o Bruno está presente e de que a minha comunidade é um lugar acolhedor e seguro para que ela possa ir lá e crescer junto com os outros membros. Foda isso, né? Quarto ponto sobre construção de comunidade. Fazer uma comunidade gratuita, uma comunidade paga, os dois, nenhum.
o que fazer? É muito importante quando você começar a sua comunidade, você saber que tipo de comunidade que você quer construir. No caso, a minha comunidade, ela nasceu com uma estratégia, porque eu tinha um objetivo, né, de crescer os meus negócios. E eu tinha 2 caminhos para crescer meus negócios. Ou eu criava conteúdo e criava autoridade, ou eu construía uma comunidade. Como micro SaaS e indie hackers é um termo inexistente no Brasil, eu sabia que eu precisava educar o mercado. Então, só conteúdo, eu teria que sentar e fazer muito conteúdo para educar o mercado. Ia me tomar muita energia. Mas comunidades, eu ia construir um lugar que ele se retroalimentaria e eu sabia que a comunidade ia me dar muito trabalho, mas também ela me daria muitos insights para eu produzir conteúdo e principalmente para criar estudos de caso, porque nada adianta eu ficar aqui falando blá 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 na frente do microfone e não mostrar para vocês por A mais B que isso aqui funciona e que tem gente alcançando aquilo lá. Então a comunidade, ela se tornou um ambiente de um laboratório para mim. Então desde o primeiro dia eu segui uma estratégia chamada Community Led Growth, que é esse experimento de crescer através do canal de aquisição de comunidade. Então, dado esse contexto, a minha comunidade, sim, desde o primeiro dia, eu sabia que eu iria construir um ambiente pago também. O desafio de você ter uma comunidade 100% gratuita sempre vai ser a energia que essa comunidade vai consumir de você versus o retorno que você vai ter. Ao construir uma comunidade, ela vai demandar muito tempo, processos, automações, ferramentas, regras, muitos conflitos, né? Você vai ter vários e vários desafios que com o tempo eles vão te consumindo muitos pedaços de energia ao longo da sua jornada de construção. O desafio de você ter uma comunidade gratuita não só é esse consumo de tempo, como também se você tem uma comunidade paga e uma gratuita, é você conseguir cortar uma linha que você consiga gerar valor o suficiente para a comunidade gratuita, mas não o suficiente para o cara nunca converter para paga. Então você tem que fazer uma geração de valor que ela seja bem equilibrada, e isso é difícil pra cacete, mas a real é que se você acerta isso, vira um baita de um negócio. Vou mostrar aqui a minha comunidade para vocês, da comunidade aberta, tá? Então a comunidade aberta é esse espaço aqui. Então aqui dentro as pessoas têm eventos, elas têm espaços para postar qualquer coisa, elas têm marketplace para elas postarem serviços, contratarem serviço, qualquer coisa. Elas têm um curso gratuito onde eu ensino para as pessoas passo a passo de como elas podem construir um micro SaaS, validar, um grupo para elas tirarem dúvidas, para elas postarem as ideias dela, receberem feedbacks, para elas postarem os projetos delas para toda a comunidade, para todo mundo acompanhar e assim por diante. Já a minha comunidade paga, ela também tá aqui dentro do Circle, aqui escondidinha. Então qual foi a minha sacada? Eu quis criar uma comunidade onde eu pudesse unir as pessoas que estão aqui validando ideias, fazendo negócios dentro de uma comunidade aqui também, mas que o foco da minha comunidade fosse o networking e a troca de experiências. E quando você tem uma plataforma assíncrona, que nem o Circle que eu tô mostrando para vocês, essa troca de experiência ela se torna menos pessoal e menos humana. Dado esse contexto, eu resolvi criar o meu grupo de networking no WhatsApp, que é outra plataforma. Então, eu montei uma plataforma híbrida, onde eu estou ajudando a minha comunidade gratuita, eu estou construindo vários diretórios aqui para os assinantes e movendo o meu grupo de networking para o WhatsApp. E dessa forma, eu forço os meus alunos, os membros da minha comunidade, a acessarem o Circle para não só interagirem com os gratuitos da minha comunidade, também para eles acessarem as agendas e diretórios e tudo mais. Então foi um modelo híbrido que eu montei com vários prós e contras desse tipo de negócio. Mas a moral da história é que uma comunidade paga, ela é um modelo mais comum e eu vejo que muitas pessoas, elas fazem isso principalmente para infoprodutos, onde o cara fala, paga aqui, compra meu curso, acessa uma comunidade e tal, mas que acaba sendo muito mais um grupo de apoio ou uma forma de reter os usuários para fins financeiros. Sem julgar, tá? Tô falando só o que eu vejo no mercado. Mas uma comunidade, ela tem essa principal missão de conexão, de negócios, de parcerias, assim por diante. Então vocês têm essas duas opções, apenas uma comunidade aberta, apenas uma comunidade paga, e vocês têm esse modelo híbrido, né? Que é o modelo que eu te falei, que é o modelo que você constrói, então, essa jornada que você mostra por A mais B, que dentro de um ambiente pago, eles conseguem crescer mais rápido, mais barato e em melhor companhia. Agora eu vou falar sobre automações, ferramentas e integrações brevemente, tá? Hoje no meu set eu estou usando o Make para fazer as minhas automações de onboarding, de integração com ferramentas, de tudo. O Make ela é a fundação do meu negócio. Eu estou usando hoje o Tally como formulário de captação de dados, a Lashlink como gateway de pagamento, o WordPress como landing page, estou usando o eNotas para emissão de nota fiscal e o Circle como comunidade. Então, galera,
tudo que eu construí é meio que na base da gambiarra, onde eu uso webhooks e APIs para se conectar com tudo. E o que eu gosto muito do Circle é que ele tem uma API muito boa e através do Make eu consigo fazer mágica com zero experiência. E ainda mais com o chat GPT, que você consegue pedir para ele montar os fluxos para você e você só vai lá e segue literalmente passo a passo e constrói suas automações. Não precisa saber nem nada de programação, nada de código. Eu não sei nada de código e para mim conseguir fazer isso, então realmente é uma coisa bem legal. E eu inclusive deixo aqui uma mensagem de agradecimento a um rapaz chamado Vitor Pereira que vem me ajudando bastante também com minhas automações. E galera, automações é uma coisa muito importante, mas não importante antes de você começar a sua comunidade. Então se você tá no início, tá vendo esse vídeo porque você quer aprender, tá lá montando e tal, cara, não pense em automações, não pense em nada disso, porque isso é irrelevante. Você tem que seguir passo a passo que eu tô falando pra vocês. E o primeiro passo é você fazer essa geração de valor, é você criar essas conexões, é você criar a sua cultura, pra depois você ir pro modelo de negócio que é tipo, vou ter comunidade paga ou não. E pra depois você lidar com essas questões de ferramentas e automações. É óbvio que se você já tem audiência, você já tem uma estrutura, talvez você não precise seguir passo a passo, mas tenha em mente que esses são os passos macros que eu caminhei para construir a comunidade de MicroSaaS. O que me leva também àquela velha e boa recomendação que eu sempre falo nos meus vídeos. Antes de gastar dinheiro, ganhe dinheiro. Então, eu só gasto dinheiro com essas ferramentas todas, e muitas são de graça, inclusive, porque eu estou ganhando dinheiro. Se eu não tivesse ganhando dinheiro, eu não estaria gastando tudo isso, eu provavelmente estaria no Telegram ou em algum outro lugar. Mas dado a minha visão de Community-Led Growth, minha estratégia, modelagem de negócio, fazia sentido eu fazer esse investimento. E eu vou falar para vocês, por fim, algumas lições aprendidas aqui. A primeira lição aprendida é que você sempre vai ser o principal community manager da sua comunidade. Você nunca vai terceirizar o papel de gestão da comunidade. A não ser que você tenha um sócio ou que você co-crie com alguém, mas você sempre vai ser o seu gerente de comunidade. A segunda grande lição é que só vale a pena construir uma comunidade se você realmente se dedicar para ela e você der o seu melhor para fazer os membros terem sucesso. E se você não tiver disponibilidade ou tempo, eu não recomendaria você montar uma comunidade, porque montar uma comunidade toma muita energia. Terceiro é que uma comunidade exige muito esforço para começar e o retorno costuma ser lento. E com o tempo o retorno fica gigantesco e o jogo vira. A máquina demora para girar, mas quando gira é lindo de se ver e os retornos são incríveis e eu sou a prova disso e realmente vale muito a pena construir comunidades. Nunca gaste dinheiro antes de ganhar dinheiro, clássico, e o sucesso vai vir de modo proporcional a tanto que você ajudar os outros a ter sucesso. Então, quanto mais seus membros tiverem sucesso, mais você também tem sucesso, beleza? Galera, que vídeo longo, eu espero que vocês tenham curtido bastante. É um vídeo papo reto, é um vídeo sobre construção de valor, sobre construção de comunidades. E se você estiver buscando algo mais específico e você precisar de uma visão mais detalhada para o seu negócio, me chama aqui, talvez eu possa te ajudar, te dar uma consultoria, alguma coisa. Eu venho ajudando as pessoas com construção de comunidade também. Para mim é um prazer enorme estar gerando esse valor para vocês. E eu agradeço de novo o voto de confiança. E eu parabenizo se você chegou até aqui no final desse vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui para mim. E a gente se vê.